Olá, queridos alunos, eu sou Vitor Ramos, professor de Direito Constitucional e Penal do SEJU Norte, e hoje estou com mais uma aula para vocês. Sejam bem-vindos ao canal. Nossa aula vai ser sobre Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Vai ser a primeira de 4 aulas que eu pretendo ministrar aqui sobre Poder Legislativo. Antes de começar a aula, gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação e, por favor, se ao final gostarem do vídeo, dá o like, tá? Vamos começar. Primeira coisa sobre Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu gostaria que vocês lessem comigo o artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, que trata das comissões parlamentares de inquérito. Vamos fazer a leitura junto aqui. As comissões parlamentares de inquérito, que terão poderes de investigação próprios de autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criadas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em conjunto ou separadamente, mediante requerimento de 1/3 dos seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Então, nós temos que entender 4 pontos principais sobre CPI, os 4 pontos principais que mais caem em concurso público. O primeiro são os requisitos da CPI, o segundo são os limites à atuação da CPI, o terceiro são os poderes da CPI. E o quarto e último são as conclusões da CPI. O que fazer com as conclusões da CPI? Sabendo esses 4 pontos, você tem condições de acertar qualquer questão sobre CPI nas provas de concurso. Então, o primeiro ponto que a gente vai tratar é justamente os requisitos. Tem 3 requisitos principais que a gente acabou de ver na letra de lei. O primeiro requisito é o requerimento de 1/3 dos senadores, ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 de cada uma das 2 casas, no caso de comissão parlamentar mista de inquérito. Alguns detalhes são importantes. Me acompanhem no slide. Para compor a comissão parlamentar mista de inquérito, a chamada CPMI, é necessário 1/3 dos membros de cada casa, e não 1/3 do total de parlamentares. Isto está no artigo 21 do Regimento Interno do Congresso Nacional. Então, não é 1/3 dos membros do Congresso, é 1/3 dos membros de cada casa. Então, primeiro detalhe sobre o requerimento em si, que é de 1/3 dos senadores, ou 1/3 dos deputados, ou 1/3 dos membros de cada casa do Congresso Nacional. O segundo detalhe sobre esse primeiro requisito é que o requerimento deve ser apreciado tão logo apresentado no plenário, tão logo apresentado na mesa diretora da casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito é um direito das minorias legislativas. Então, não pode a mesa submeter o requerimento de criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito à apreciação do plenário, por ser um direito das minorias legislativas. Vejam a jurisprudência que eu trouxe para vocês. Mandado de Segurança 26441. Preenchidos os requisitos constitucionais do artigo 58, parágrafo 3º, impõe-se a criação da CPI, que não depende, por isso mesmo, da aquiescência da vontade da maioria legislativa. Então, a maioria legislativa não pode impedir a criação da CPI, que é um direito das minorias. Por isso que o requerimento deve ser formulado por 1/3, porque é um direito das minorias legislativas. Continuando, nós temos mais 2 detalhes sobre esse primeiro requisito de criação da Comissão Parlamentar de Inquérito. O próximo detalhe é que os líderes dos partidos devem indicar membros para a formação da comissão. E se os líderes não quiserem indicar membros para a formação da comissão, com o intuito de impedir a criação da CPI, os membros podem ser indicados supletivamente pelo presidente da casa. Por quê? Porque justamente as maiorias não podem imperar sobre o direito das minorias. Isso foi dito justamente no julgado Mandado de Segurança 24831 do DF, do Supremo Tribunal Federal. E o último detalhe sobre esse primeiro requisito é que é constitucional a cláusula que limita em 5 o número de CPIs operantes no Congresso Nacional. Lembrando que é constitucional a previsão regimental que limita em 5 o número de CPIs que tramitam simultaneamente na Câmara dos Deputados,
Por que esse requisito é constitucional? Porque isso é uma regra de funcionamento da Casa Legislativa. Isso foi disposto na ADI 1635. Então, é uma regra de funcionamento da Casa Legislativa. Isso não está impedindo o direito das minorias. Isso apenas é uma regra de funcionamento. Não se quer dizer que a comissão parlamentar de inquérito não pode ser criada. Ela pode ser criada, mas só pode tramitar no máximo 5 comissões parlamentares de inquérito por vez. Isso é uma regra de funcionamento e foi declarada constitucional, como vocês podem acompanhar no nosso slide, tá? Segundo requisito para a criação das CPIs, né? Nós vimos que é necessário 1/3 dos membros do Senado Federal, 1/3 dos membros da Câmara dos Deputados ou 1/3 dos membros de cada uma das casas. Esse foi o primeiro requisito. O segundo requisito é que é necessário fato determinado a ser investigado. Lembrando que tudo isso está no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal. Então nós temos o fato determinado a ser investigado. Primeiro ponto sobre isso, sobre este requisito em específico. O fato deve ser relevante para a vida pública. Ah, mas professor Vitor, quer dizer que os fatos privados não podem ser investigados? Meu querido aluno, os fatos privados podem ser investigados, desde que tenham potencial interesse para a vida pública. Então, é necessário que haja um relevante interesse para a vida pública, um relevante interesse público. Onde é que foi dito isso? No mandado de segurança 33751. Acompanhe aí no slide também. Segundo ponto sobre o fato determinado. A circunstância de o fato ser determinado não impede a ampliação do objeto, desde que os fatos sejam conexos com o objeto da investigação. Segundo ponto. Terceiro ponto, não pode uma CPI do Senado Federal, por exemplo, investigar fatos de competência reservada da Câmara dos Deputados, cada qual no seu quadrado, tá bom? Terceiro ponto de detalhe sobre esse segundo requisito do fato determinado. O terceiro requisito, queridos alunos, é o prazo para apuração. Como vimos no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, toda CPI tem um prazo de apuração, tem um prazo determinado de apuração. Esse prazo vem previsto na sua criação e este prazo pode ser prorrogado de forma indeterminada até o limite intransponível do fim da legislatura, que é o prazo de 4 anos. A legislatura dura 4 anos. Cuidado para não confundir com sessão legislativa. A sessão legislativa dura 1 ano. Então, toda vez que a Constituição Federal se referir à sessão legislativa, está se referindo ao prazo de 1 ano. Então, não confunda, tá? Então, eu falei para vocês que os pontos principais são requisitos, acabamos de ver, poderes, limites e conclusão. Então, vamos entrar no segundo ponto, que são os poderes e os limites. Vamos relembrar o que diz o artigo 58, parágrafo 3º. As comissões parlamentares de inquérito que terão poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais. Gente, aqui reside um ponto importante sobre a nossa exposição. Professor Vitor, mas os juízes têm poderes de investigação? Não. Essa disposição aqui foi uma cópia das constituições portuguesa e italiana. Lá existe a figura do juiz investigador. Nós não temos essa figura. Portanto, o que é que nós temos que observar? Nós temos que observar que, quando a Constituição fala em poderes de investigação próprios de autoridade judicial, ela está se referindo a poderes judiciais instrutórios. Então, leia-se poderes judiciais instrutórios, porque sabemos que o juiz, no decorrer do processo penal, tem poderes judiciais instrutórios. Então, leia-se, repito, poderes judiciais instrutórios. Primeiro ponto de análise são os limites. Então, quando a gente fala em poderes e limites, eu trouxe os limites primeiro, porque os limites têm uma cobrança maior em concurso público. Então, vamos lá. Quais são os limites à atuação da CPI? O que a CPI não pode fazer? Primeiro limite e o mais importante, que sempre foi campeão em prova, é justamente a cláusula de reserva de jurisdição. São atos inerentes à função jurisdicional em que a CPI não pode realizar. Esses atos têm que ser praticados por magistrados. Então, quais são os detalhes que eu trago para você sobre a cláusula de reserva de jurisdição? Então, vamos começar com os limites. Primeiro limite mais importante é justamente a cláusula de reserva de jurisdição.
são os atos inerentes à função jurisdicional, que só podem ser praticados por magistrados. Nesse sentido, nós temos que entender que a CPI é vedada. Primeiro, busca e apreensão domiciliar. Lembrando, queridos alunos, que tudo que eu estou falando aqui é decisão reiterada na jurisprudência dos tribunais superiores. Então, o primeiro ponto é busca e apreensão domiciliar. A busca e apreensão domiciliar está na esfera da cláusula de reserva de jurisdição. É vedada a CPI. A CPI também não pode quebrar sigilo das comunicações telefônicas. Não pode determinar a interceptação telefônica. Lembrando que a CPI pode quebrar sigilo de dados telefônicos. Isso é uma pegadinha clássica de concurso público, que eu sei que você não vai cair mais. Terceiro ponto que a CPI não pode fazer, a CPI não pode decretar prisão, salvo em flagrante de delito. Mas, nesse caso, qualquer do povo pode decretar, conforme previsto no artigo 5º, inciso 61 da Constituição Federal. A CPI também não pode decretar medidas acautelatórias, como sequestro, arresto, hipoteca, indisponibilidade de bens. O poder geral de cautela é exclusivo do magistrado, é exclusivo da função jurisdicional, tá bom? Só que, apesar de não poder decretar, como vocês estão vendo aí no slide, as medidas acautelatórias, a CPI pode solicitar essas medidas com base no artigo 3º-A da Lei número 1579 de 1952. Essa lei trata das CPIs e recentemente sofreu uma alteração conforme a Lei número 13.367 de 2016. E essa lei trouxe justamente essa autorização para que o presidente da CPI solicite medidas acautelatórias. Vejamos aqui comigo a redação do dispositivo. Caberá ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, por deliberação desta, solicitar em qualquer fase da investigação ao juízo criminal competente medida cautelar necessária quando verificar a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Então, esse artigo 3º-A, com redação de 2016, tende a pintar bastante nos concursos públicos, tá? Próximo ponto dos limites são os direitos e garantias fundamentais. A CPI deve observância aos direitos e garantias fundamentais. Primeiro ponto, a CPI não pode cessear o direito ao silêncio. Lembrando que o direito ao silêncio deriva do princípio do nemo tenetur sed tegere. Ninguém é obrigado a fazer provas contra si mesmo. Então, o indivíduo que vai depor como investigado na Comissão Parlamentar de Inquérito não é obrigado a produzir provas contra si mesmo, inclusive pode calar a verdade, se assim entender. A CPI também não pode cessear o direito à assistência técnica por um advogado e também não pode cessear o direito ao sigilo profissional. Duas observações sobre esse segundo limite. Primeira, o direito ao silêncio também atinge as testemunhas. Professor, mas como assim? As testemunhas não estão compromissadas a dizer a verdade? Sim, estão compromissadas. E se não disserem a verdade, claro, podem responder por falso testemunho. Todavia, se o indivíduo, ao testemunhar, puder falar alguma informação que vá lhe prejudicar, se ao testemunhar o indivíduo puder produzir provas contra si mesmo, nesse ponto ele vai estar albergado pelo direito ao silêncio. Posição uníssona dos tribunais superiores. Observação 2, quanto aos direitos e garantias fundamentais. O sigilo profissional não dá direito ao indivíduo faltar à audiência na Comissão Parlamentar de Inquérito. O indivíduo deve ir, se convocado. Ao chegar lá, em cada pergunta, o indivíduo vai dizer se aquele conteúdo está ou não albergado pelo direito ao sigilo profissional. Então, queridos alunos, o sigilo profissional não dá direito ao indivíduo, ao portador do sigilo, de não ir à audiência. Ele deve ir quando convocado, mas ao chegar lá, vai nominar o que está albergado ou não pelo direito ao silêncio. Próximo ponto em relação aos limites. Separação de poderes. A CPI integra o quê? O poder legislativo. Então a CPI não pode anular atos de outros poderes da República. A CPI não pode convocar o juiz para falar sobre sua função jurisdicional, sobre sua função típica.
pode convocar o juiz para falar sobre atos administrativos que possam lhe importar um crime de responsabilidade, mas não pode chamar o juiz para falar sobre sua função jurisdicional. CPI não pode cassar decisões judiciais, sobretudo decisões que tratem de segredo de justiça. A CPI não pode cassar segredo de justiça. E, além disso, um quarto ponto sobre os limites, que é justamente o pacto federativo. A CPI, na esfera federal, não pode investigar assuntos de interesse regional e local. Cada CPI no seu ponto de atuação. Gente, agora a gente vai falar sobre os poderes das CPIs. Mas antes da gente continuar, eu quero ficar um pouco à vontade, vou aqui tirar meu terno. Vamos lá. Daniel me ajuda aqui com esse terno. Daniel é o nosso diretor, produtor, cinegrafista, né? Multifunção aqui do Seju, tá? E eu quero dar um recado para você. Você que está aqui aí em casa estudando e acha que está estudando há muito tempo, que não dá certo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Estudo é sobre a jornada. É sobre você apanhar diversas vezes e levantar. É sobre resiliência, é sobre obstinação. O concurso é sobre isso. O concurso não é sobre você levar a primeira paulada e se amofinar e parar, não. O concurso é sobre seguir em frente. Você tem que usar o poder da palavra. Você tem que usar a palavra para criar sinapses nervosas positivas no seu cérebro que você vai passar, certo? Porque se você começar a ser negativista, não dá certo, você usar o poder da palavra negativamente só para falar mal dos outros, me desculpe, mas você não vai chegar lá. O importante é você persistir, né? Aquele velho brocado. Só não passa quem desiste, tá? Então, sem mais delongas, seguindo aqui um texto. Conforme o slide aí, vocês podem observar quais são os poderes que a CPI tem. Então, a CPI tem os seguintes poderes, pelo menos os mais famosos na jurisprudência pátria. O primeiro é que a CPI pode decretar a busca e apreensão não domiciliar. Então, nós vimos que a CPI pode decretar, que a CPI não pode decretar a busca e apreensão domiciliar. Mas a não domiciliar, como a busca pessoal, por exemplo, ela está autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. CPI também pode decretar a quebra de sigilo de dados bancários e fiscais. Então, é importante você saber o seguinte, pegadinha que eu já havia mencionado anteriormente. As bancas costumam confundir o sigilo de comunicações telefônicas com o sigilo de dados telefônicos. Então, sigilo de dados telefônicos a CPI pode solicitar, pode quebrar, mas não pode quebrar as comunicações telefônicas. Então, reiterando, o que a CPI pode? Quebra de sigilos bancário, fiscal e de dados, inclusive telefônicos, né? Terceira coisa que a CPI pode fazer, requisição de diligências, né? Auditorias, análises contábeis, exames grafotécnicos, coleta de provas que sirvam para o esclarecimento dos fatos. Afinal de contas, a CPI está em um encargo, um munus de fiscalização. E para fiscalizar, ela precisa requisitar essas diligências aqui que nós acabamos de ver. Por último, a CPI pode fazer oitiva de indiciados, testemunhas e autoridades. Sobre a oitiva de autoridades, apenas uns detalhes aqui que a gente tem que entender. Primeiro detalhe sobre a oitiva de autoridades. Ministros de Estado. Os ministros de Estados podem ser ouvidos, podem ser convocados para serem ouvidos na CPI? Sim. Se os ministros forem convocados e não comparecerem à comissão parlamentar de inquérito, eles vão responder por crime de responsabilidade. Está no artigo 50, caput da Constituição Federal. Todavia, apesar de ter que comparecer, os ministros podem escolher data, hora e local para a prestação dos depoimentos. Essa prerrogativa está no artigo 221 do Código de Processo Penal e é aplicada analogicamente às CPIs. Outro ponto sobre a oitiva de autoridades. Em homenagem à tripartição dos poderes, quem é que não pode ser ouvido, professor Vitor? Não pode ser ouvido, não pode ser convocado o presidente da República, seu vice, os ministros do STF, pois se eles pudessem ser convocados para prestar depoimento nas CPIs, nós teríamos a subordinação dos demais poderes, dos poderes executivo e judiciário, ao poder legislativo. E essa submissão não é possível em homenagem à tripartição dos poderes, segundo a limitação que a gente trata em relação à oitiva de autoridades. E a terceira limitação é autoridades
agentes políticos estaduais e municipais também não são obrigados a depor em CPIs na seara federal. Todavia, entendam, muito embora as autoridades, os agentes políticos estaduais e municipais não possam ser ouvidos, não possam ser convocados, mas eles podem comparecer voluntariamente às CPIs federais, tá? Então, como eu falei para vocês, vamos fazer uma recapitulação até agora. Se estica todinho, tá? Porque tá sendo muito conteúdo dessa aula, então dá aquela esticada para acompanhar o resto. Vamos só relembrar. O que a gente viu de CPI até agora? Primeiro ponto, requisitos. Segundo ponto, limitações, limites. Terceiro ponto, a gente viu os poderes. E agora a gente vai para o quarto principal ponto, que é justamente a conclusão da CPI. Acompanha comigo a leitura dos dispositivos mais importantes sobre a conclusão das CPIs. Artigo 58, parágrafo 3º. Sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. E artigo 6º-A da Lei nº 1579 de 52, também com redação de 2016. A Comissão Parlamentar de Inquérito encaminhará relatório circunstanciado com suas conclusões para as devidas providências, entre outros órgãos, ao Ministério Público ou à AGU, com cópia da documentação, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funções institucionais. Gente, o que a gente pode concluir a partir desses dois dispositivos? A gente pode concluir que a CPI, as conclusões da CPI, o relatório da CPI, não tem autoexecutoriedade. Então, para que a CPI promova alguma consequência fática na seara criminal, civil, para que ela promova a responsabilização de quem ela está investigando, ela precisa enviar para os órgãos que podem fazer isso. Então, entendam, a CPI não possui autoexecutoriedade. Ela tem que enviar para quem? Pelo texto da Constituição Federal, ela envia para o Ministério Público. Só que o artigo 6º-A da Lei 1579 de 52, que é cobrado ipsiliteris em concurso, traz também outras possibilidades. Sugere envio à AGU, sugere envio a outros órgãos. E que outros órgãos seriam esses? Órgãos, por exemplo, de apuração administrativa, como as corregedorias, órgãos como o Tribunal de Contas, os tribunais de contas, né, da União, dos estados. Então a gente tem outros órgãos e que a CPI pode enviar o relatório conclusivo. Lembrando que esses órgãos que recebem o relatório conclusivo da CPI para tomar as medidas adequadas na seara civil, administrativa e criminal, esses órgãos não estão vinculados às conclusões da CPI, certo? O Ministério Público, a Advocacia Geral da União, as corregedorias, os tribunais de contas, não estão vinculados às conclusões da CPI. E por último, em relação às conclusões, eu tenho um último detalhezinho para vocês, que é o seguinte: após a elaboração do relatório conclusivo, a aprovação deste relatório pelos membros das comissões de inquérito, o que é que vai acontecer? A comissão vai enviar o relatório à mesa da Casa Legislativa. E essa mesa respectiva, seja a mesa da Câmara dos Deputados, seja a mesa do Senado Federal, ela não vai submeter o relatório à votação, certo? O relatório não depende de aprovação do plenário, porque o relatório deriva de direitos de quê? Das minorias, porque a CPI deriva do direito das minorias. Então, o relatório de conclusão da CPI não se submete à aprovação do plenário da casa respectiva. Para finalizar nosso vídeo de CPI, tá? Não vai embora, acompanhe mais um pouquinho, está terminando. Para finalizar, nós temos CPIs nas demais esferas, na esfera estadual e na esfera municipal. Para começar, a gente vai falar sobre a CPI na esfera estadual. Primeiro, que a gente tem que entender, a Assembleia Legislativa dos Estados e a Câmara Legislativa do DF pode fazer CPI? Pode criar CPI? Pode. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: tem que respeitar as normas constitucionais sobre CPI, que no caso, que a gente está falando, do 58, parágrafo 3º. Então, as disposições constitucionais sobre CPI na seara federal constituem normas de repetição obrigatória ou normas de pré-ordenação. Então, a Assembleia Legislativa até pode criar sua CPI, mas essa CPI tem que seguir o modelo federal, que se trata de norma de repetição obrigatória. Segundo ponto,
As CPIs estaduais não podem ferir o Pacto Federativo. Então, as CPIs estaduais não podem convocar a autoridade com prerrogativa de foro federal para depor na CPI. Terceiro ponto, e ponto mais importante, quais poderes tem uma CPI estadual? A CPI estadual pode quebrar sigilos de dados, sigilos bancários, sigilos fiscais? Quanto ao sigilo fiscal, a gente já teve uma manifestação na Ação Civil Ordinária 730, no sentido de que a Assembleia Legislativa dos Estados, a CPI estadual, pode quebrar o sigilo fiscal. Quanto aos demais sigilos de dados e telefônicos, ainda não há manifestação do Supremo Tribunal Federal, mas a maioria entende que, em obediência ao princípio da simetria, é possível também a CPI estadual quebrar os sigilos bancários e os sigilos de dados. Por fim, vamos aqui por fim, nós temos o quê? A CPI municipal. Ah, mas professor, eu ouvi um monte de controvérsias sobre a CPI municipal. Eu acho que não pode nem criar. Será? Será que não pode criar? Gente, as CPIs municipais podem ser criadas sim, para apurar assuntos de interesse local. Só que vocês têm que entender o seguinte, além de ser uma norma de repetição obrigatória, além de ter que respeitar o Pacto Federativo, como a gente viu em relação à estadual, tem uma coisa muito importante em relação à CPI municipal, que é, estou com essa posição de reza para você não esquecer, o que é, houve um encolhimento das atribuições, dos poderes da CPI municipal. Por que que houve encolhimento dos poderes? Lembra que a gente, no 58, parágrafo 3º, a gente viu o quê? Que a CPI tem poderes instrutórios próprios de autoridade judicial. Pergunta a você, tem poder judiciário no município? Não tem. Então esse é o primeiro argumento em relação ao encolhimento dos poderes da CPI municipal. Não há poder judiciário no município, na esfera municipal. E se não há, não tem como a gente utilizar poderes instrutórios das autoridades judiciais, porque não há poder judiciário na seara municipal. É um argumento simples. E o segundo ponto, que trata desse encolhimento das atribuições da CPI municipal, é justamente a questão da imunidade que os vereadores têm. Os vereadores só têm imunidade material por suas opiniões, palavras e votos, na circunscrição do município. Então, os vereadores não têm imunidade formal, nem em relação à prisão, nem em relação ao processo. Por não ter esse tipo de imunidade, a sua atuação fica assim encolhida. Então, só para concluir aqui com vocês, coisa que despenca em prova, as CPIs não podem determinar providências hostis aos direitos fundamentais, porque as CPIs não têm poderes instrutórios, pelo menos na seara municipal, as CPIs não têm poderes instrutórios de autoridade judicial, porque não tem judiciário no município. Então, eles não podem decretar, os vereadores, a CPI em si, não pode decretar o quê? Providências hostis aos direitos fundamentais, como, por exemplo, quebra de sigilos de dados bancários, fiscais e de dados telefônicos. Por quê? Porque a CPI municipal não detém poder instrutório de autoridade judicial, porque não há autoridade judicial no município, certo? Com essa, nós finalizamos as nossas aulas, a nossa aula sobre CPI. Eu peço que vocês acompanhem, continuem acompanhando a gente na nossa próxima aula sobre Poder Legislativo, em que a gente vai ingressar nas imunidades, em especial nas imunidades materiais e formais em relação à prisão e em relação ao processo. Compartilhem esse vídeo se vocês gostarem, com a sua mãe, com a sua avó, com a sua tia, com o seu irmão, com toda a turma da Xuxa e até mais!